E aí, meu povo, vamos fazer a correção aqui da atividade da aula anterior, certo? Foram algumas questões, questões bem interessantes, pessoal, questões aí que vão embasar o estudo de vocês aí no segundo ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, vai voltar esse conteúdo e aí já dá um embasamento bem bacana para vocês terem aí para seguirem, né? Tá bom? Então vamos fazer essa correção aqui pra gente ver direitinho como é essa situação. Tá bom? Tudo tranquilo, né? Então vamos nessa. Começando aqui pela questão 10. A questão 10 ela fala assim, olha, um refrigerador sobre um carrinho com rodas perfeitamente lubrificadas é empurrada por um funcionário de transportadora, como mostra abaixo. Aí nós temos aí o funcionário empurrando o refrigerador, tem a massa do refrigerador, 50 kg. Tem o sentido, pessoal, apontando pelas setinhas verde, a setinha, aliás, vermelha, a setinha azul, né? Tá indicando lá o FR, que significa força resultante, né? O resultado, certo? E tem 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, beleza? Então vamos para a pergunta, né? Sabendo que a massa do conjunto carrinho mais refrigerador é de 50 kg, qual é a força resultante que deve atuar sobre ele para que adquira aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Qual é, né? Qual é a força resultante? Beleza, pessoal? Então tá dando aí a massa, tá dizendo aí, sugerindo aí a aceleração, né? Para conseguir chegar a 1 metro por segundo ao quadrado. Qual será a força resultante? Pessoal, então para isso, né, eu já visualizei aqui as atividades, percebi que muitos entenderam, né, compreenderam direitinho, né? Mas vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui, né? Para isso a gente precisa primeiramente da fórmula, né? Eu coloquei dessa forma, pessoal, porque aqui é meio difícil da gente editar, tá bom? Mas o FR é força resultante, que vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Então, se você pegar a massa vezes a aceleração, multiplicar, você encontra a força resultante. Eu já falei da massa, né? A gente já encontrou a massa aqui. No caso, é 50 kg. A aceleração também já encontramos. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, está muito simples, né? Pega os dois, multiplica e encontra a força resultante. No caso aqui vai ficar 50 vezes 1, né? Substituindo aí os valores. E a força resultante vai ser 50 vezes 1, que é 50 newton. Tá bom, pessoal? 50 newton é a resposta da questão 1. Viu aí como é tranquilo? Vamos aqui para a questão 2. A questão 2, que no caso é a 11, né? A nossa segunda correção é a questão 11ª. Qual é o peso de uma abóbora de 500 gramas, ou seja, 0,5 kg? Qual é o peso? Pessoal, para calcular o peso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, olha. O P, que nós vamos descobrir, né? Qual é o peso? Então vamos descobrir o P, que é igual a massa vezes a gravidade, pessoal, né? A massa vezes a gravidade, tá certo? Então nós sabemos que a gravidade, pessoal, ela foi arredondada aí, né? A gravidade normalmente é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas aqui nos livros nós estudamos, né? Arredondando para 10, porque fica mais fácil fazer os cálculos, tá bom? Então o peso é a força com que a Terra atrai os objetos, né? É a força peso, ou então peso que é chamado. Então tá aí, pessoal, encontrada a fórmula, é só substituir os valores, né? Nós já encontramos aqui a massa, 0,5 kg, né? Ou então 500 gramas. E a gravidade, nós sabemos que é 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que nós vamos utilizar. Substituindo aqui, pessoal, tá aqui, olha. É só multiplicar. Se eu efetuar a multiplicação aqui, 0,5 vezes 10, pessoal, quanto é que vai dar?
vai dar exatamente 5 newton, tá bom? Essa é a resposta da questão 11. Fácil também, pessoal. Eu falei aqui as fórmulas aí para vocês usarem e disse em quais questões vocês deveriam usar, né? Então acredito que tenha facilitado para vocês. Meu povo, vamos seguir aqui para a questão 15. A questão 15 eu coloquei a imagem aqui, pessoal, porque exige da questão um valor. Então vamos para a questão 15. O dinamômetro do desenho abaixo está sendo usado para determinar uma força. Observe o desenho e responda. Letra A. Qual é o resultado da medida que está sendo realizada? Pessoal, essa questão aqui, ela é, pelo amor de Deus, né? Ela é fácil demais. Qual é o resultado? Olha lá, pessoal, está indicando lá, olha, o pontinho vermelho. Deixa eu dar um... É 30 newton que está indicando lá, né, pessoal? 30 newton. Certo? Então a resposta na letra A é 30 newton, só isso. Quer saber qual é o resultado da medida? Então, muito fácil. Lá está, olha, setinha apontando lá no 30, né? Letra B de bola. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o valor da massa do objeto pendurado no dinamômetro? E aí, pessoal? Qual é o valor da massa, né? Então, para a gente calcular a massa, e aí, como é que a gente faz? Usa a fórmula lá do peso, pessoal. Está aqui, olha, essa fórmula. Peso é igual a massa vezes a gravidade. O único detalhe aqui, pessoal, que eu quero saber é o peso, é a massa, né? Então, o M ele vai ter que estar aqui no primeiro membro. Vocês estudam isso em matemática. Então, se eu passar o M aqui para o primeiro membro, como é uma multiplicação, então o inverso da multiplicação vai ser o quê? A divisão. Tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aí, ó. Troquei aqui, ó. Botei o M para cá. E aí o P foi lá para o outro lado, dividindo, ó, com um G. Tá certo? É só o inverso o inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, eu puxei o M para cá para o primeiro membro, ficou dividindo. E aí, pessoal, muito simples na letra B, porque agora para mim descobrir essa massa é só substituir os valores. O P, desculpa aí, pessoal, ficou minúsculo, né? Não pode, tem que ser maiúsculo. Mas vamos aqui. Substituindo os valores, pessoal, nós temos 30 newton, que é a massa que já foi encontrada, né? 30 newton. Certo? Dividido por 10, que é a gravidade, pessoal. Então, se pegar 30 dividido por 10, é muito simples, né? Então, qual é a massa? A massa, pessoal, é 3 kg, né? A unidade fundamental aí no Sistema Internacional da Massa é quilograma, né? Certo? É grama, quilograma. Então, a massa aí é 3 kg, respondendo a questão, o item B da questão 15. E a última questão aqui da nossa correção de hoje fala assim: um astronauta, vixe, quase não sai. Um astronauta cuja massa é 75 kg está em solo lunar. Sabe-se que a aceleração da gravidade na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é a massa do astronauta quando está na Lua? Pessoal, que a gente pode até pensar numa complicação, mas qual é a massa do astronauta? Letra A, 75 kg. Pessoal, porque a massa dele não vai mudar não, certo? Então, se uma pessoa tem 75 quilos, vai lá para a Lua, quanto é que ele chega lá pesando? Qual é a massa dele? 75 kg, não muda não, certo? Agora o peso muda, né? Qual é o peso do astronauta quando está na Lua? Pessoal, aí a gravidade é bem menor, né? Aqui nós acabamos de ver que é 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua é em torno de 6 vezes a menos, né? Então ele vai pesar bem menos. É 1,6 só. Então, para a gente fazer isso aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos descobrir o peso dele lá na Lua, né? Que vamos multiplicar a massa vezes a gravidade lá da Lua, né? A gravidade da Lua. Então, o peso aqui, a massa é 75. Peso é igual
a massa, que é 75, vezes o G, que é a gravidade lá na Lua, que é 1,6. Se eu multiplicar 75 vezes 1,6, eu vou encontrar o valor aí do peso, que vai corresponder a 120 newton. Tá bom, pessoal? Então essa aqui foram as questões da aula anterior, pessoal. Bem legal mesmo aqui, a física pura, né? Pra gente conferir, tá bom? Então a correção era essa aqui, pessoal. Um grande abraço aí. E vamos seguir em frente, né?